Boa noite, pessoal. Rodolfo Coutinho, em mais um Conversando com Senta-Pua pelo Brasil. Porque se conversar faz bem, vamos conversar. E hoje nós temos algumas coisas interessantes para conversar, mais especificamente um hangout com o Dr. Kleber Rebelo, que foi um convidado e aceitou o nosso convite, e vai fazer uma explanação de Covid-19 aí, que está tanto assustando a população do mundo inteiro. Mas antes eu quero falar sobre alguns pontos interessantes que estão circulando na internet. Uma é essa confusão toda sobre o chinês não ser culpado. O chinês é culpado dessa transmissão ao mundo inteiro desse vírus, desse coronavírus Covid-19. A gente não está questionando dolo, nós estamos questionando culpabilidade. Então, na melhor das hipóteses, nós temos que levar em conta que os hábitos da cultura chinesa de comer carne de cachorro, comer carne de morcego, de rato, deixam a população vulnerável a adquirir determinadas doenças transmitidas por esses animais. É hábito deles, é cultura deles. Portanto, esse tipo de cultura faz com que acabe proliferando um vírus aí como é agora, esse agora e outros que já surgiram aí para trás que a gente sabe. Agora, então não vamos mais ficar nesse debate de é culpado ou não é culpado. É culpada, a China é culpada. Ela não teve, talvez, dolo, ela não tinha intenção de fazer isso, mas ela tem a culpa de gerar esse vírus. E como gerou ou deixou de gerar é outra questão. Mas vale a pena salientar que essa cidade da onde se iniciou essa proliferação desse vírus, a contaminação, essa cidade é uma metrópole de 10 milhões de habitantes e ela é a terceira metrópole da China que faz pesquisas bacteriológicas, laboratoriais e farmacêuticas. É muita coincidência. Então, na melhor das hipóteses, eles não tiveram a competência, se eles estavam fazendo experimentos, de manter esse vírus incubado. Então, nós vamos falar sobre esse aspecto do coronavírus, com o nome de Covid-19, e quem vai falar sobre isso é o Dr. Kleber, mas antes, vamos à vinheta. E não deixe de seguir o nosso canal no YouTube e seguir também a nossa página do Facebook. Então vamos lá, a nossa vinheta, e em seguida vamos convidar para nos dar uma explanação sobre o Covid-19 o Dr. Kleber Rebelo. Boa noite a todos os participantes. Pede para o Kleber esperar. Bem, então nós vamos agora falar com o Dr. Kleber. Antes de mais nada, quero agradecer o Dr. Kleber por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo, Dr. Kleber, à nossa página do Senta-Pua pelo Brasil. Pode falar. Bom, boa noite a todos. Eu parabenizo e agradeço os organizadores da página do Senta-Pua e por esse trabalho comunitário, a oportunidade de passar para os ouvintes, os participantes, mais algumas informações. Eu falo aqui como otorrinolaringologista, a minha experiência hoje no dia a dia do consultório, do atendimento, né? Como você falou bem, o Covid-19 é um RNA vírus, nós chamamos zoonótico, e como na China se consome muito animal vivo, o vírus se adaptou e passou a infeccionar humanos, e ele foi então isolado pela primeira vez na cidade chinesa, que você já citou, em dezembro de 2019. Alguns aspectos práticos, porque eu estou falando não para especialistas, estou falando para leigos, né? Eu gostaria de sintetizar alguns tópicos, vamos dizer assim, que certamente serão de interesse prático. A primeira coisa são os sintomas. Os sintomas do Covid-19
é igual a uma síndrome gripal. Síndrome, na linguagem médica, é um conjunto de sinais e sintomas que vai caracterizar uma patologia. Então, ele, indiscutivelmente, vamos dizer assim, ele causa sintomas da via respiratória muito parecido com as gripes, né? Ou seja, tosse seca, mialgia, que é dores musculares, febre e, muitas vezes, uma dificuldade de alimentação. Só uma interrupção, Dr. Kleber. Essa tosse, quando é esse vírus específico, é sempre seca? Porque há casos de pessoas que estão encatarradas e já ficam em pânico, querendo ir para o hospital. Não, a sua pergunta é bem pertinente, porque uma tosse que nos faz suspeitar é uma tosse seca persistente. Muitas vezes ela vem acompanhada de dor de garganta, por isso, né, a dor na orofaringe, dor de garganta, por isso que o otorrinolaringologista, ele está muito na linha de frente desse tratamento. Que é a sua especialidade. Que é a nossa especialidade, exatamente. Eu já atendi vários pacientes e consegui tranquilizá-los. Quando a dor de garganta, a gente sempre espera até o 3º ou 5º dia, para que você possa pensar no Covid-19. Os sintomas, como falei antes, eles são bem parecidos. E uma coisa muito importante que eu gostaria de alertar na prática para que se evite o uso do antibiótico. Isso aí, as pessoas às vezes se preocupam e se apressam e há muito pânico sobre isso. O antibiótico, ele vai piorar, às vezes, o quadro, porque ele... O que aconteceu na Itália. Ele destrói a bactéria protetora da orofaringe, que ela existe, né? E aí vai piorar, muitas vezes, a evolução do quadro. Então, não use antibiótico, use o que nós chamamos de medicação de suporte. A medicação de suporte, ela é à base de analgésicos, à base de antitérmicos, em alguns casos à base de antitussígenos, mas sempre procurar o auxílio do médico, do especialista. Eu costumo dizer aos meus pacientes, né? O profissional da saúde pode errar o diagnóstico, mas é mais difícil do que o leigo. O leigo tem mais chance de errar. Como medicação preventiva, não façam nada além de 1 grama de vitamina C por dia e lavagem nasal com esses medicamentos que são ditos de jato forte, né? E deixe que a gente evolua vamos dizer assim, com a sequência do tratamento e da orientação. Apenas a partir do 5º dia, se esse quadro de dor de garganta, o quadro febril, a tosse seca persistente, ela piora ou ela não tem nenhuma melhora, aí sim a gente começa a pensar na doença. E é importante lembrar que muitas vezes você pode ter uma ausculta pulmonar normal, um raio-x de tórax normal e a doença em evolução. Então, a tomografia hoje é a imagem mais, vamos dizer assim, mais segura, né? Então, o Dr. Kleber, mas e tratando que, obviamente, os seguidores do Senta-Pua pelo Brasil têm condições, na sua grande maioria, condições para recorrer a essas tomografias e tal. A população, como é que pode proceder isso daí? Está tendo esses exames nos órgãos públicos, no SUS? Você diz o exame que você vai fazer uma primeira avaliação através do raio-x ou através da tomografia, sim. A ausculta pulmonar, ela é feita pelo médico que vai atender, né? O próprio otorrino, hoje nós, na maioria dos casos, nós fazemos, porque a gente pode muitas vezes detectar alguma alteração pulmonar, que é o maior problema e a maior preocupação com o Covid-19. Um outro item importantíssimo, né, que eu anotei, é a forma de transmissão. A forma de transmissão, ela é pessoa a pessoa.
Então, é muito importante que se leve isso em conta. Então, a pessoa deve se manter, sempre que em conversas, em contatos, com 1 metro, 1,5 metro de distância, porque você pode estar sendo portador do vírus naquele momento e você não ter sintomas. Se ela tossir, né, as gotículas de saliva, o espirro, a gente recomenda, proteja o espirro com o braço, né, e não com a mão. A tosse, evite aperto de mão e contatos com objetos contaminados. Eu enviei um quadrinho que nos foi mandado pelos centros de pesquisas e pelos infectologistas, e ele mostra o tempo que a bactéria... o senhor me mandou esse quadro, eu não sei se vai conseguir ver daí, eu posso colocar esse quadro para que as pessoas vejam. Seria muito interessante, esse quadro não é nosso, ele nos foi enviado, e cada profissional da saúde, na sua experiência, na sua vivência, no seu dia a dia, ele vai vendo quais são as informações que são mais corretas e menos alarmantes. Então, o que eu acabei de falar é muito importante que a gente tenha isso em mente e não se desespere. Então, antes de você se desesperar, procura um profissional da saúde, né? Nós médicos, ficamos muito lisonjeados quando recebemos os aplausos de ontem à noite, porque aquilo foi uma coisa espontânea das pessoas, reconhecendo o trabalho do médico, porque nós não podemos fugir à nossa responsabilidade, né? Eu, apesar da minha idade, hoje estou muito próximo dos 70 anos, eu tenho que ter todos os cuidados, a minha família faz muita pressão sobre isso, mas eu continuo mantendo o atendimento e orientação aos meus pacientes em caráter emergencial. Okay? Outro tópico importante que eu gostaria de ressaltar também é o período de incubação. O período de incubação é o tempo que o vírus pode passar sem manifestar nenhum sintoma. A média é de 5 a 7 dias em 95% dos casos, podendo chegar até 14 dias. Por isso que as pessoas que vêm do exterior, as pessoas que tiveram algum contato, nós dizemos, fique pelo menos uma semana numa quarentena, né? Num isolamento, evite contatos quaisquer com outras pessoas próximas ou pessoas da família. Outra coisa importante, né, é quando aí você começa os sintomas, porque uma pessoa pode infectar de 2 a 4 pessoas dentro do seu convívio familiar ou do seu, ou do seu trabalho. Então, é muito importante a compreensão dos empregadores, a compreensão dos chefes, os nossos serviços médicos de rotina, seguindo as orientações das autoridades sanitárias, dos infectologistas, no caso do otorrino, da Associação Médica Brasileira, da Sociedade de Otorrino, a Unimed contribuiu bastante nessas informações. A gente fechou os consultórios, deixamos de operar as rotinas, fechamos o consultório, atendemos só em caráter emergencial. Muito bem. Agora, uma vez a suspeita da doença do próprio profissional de saúde, aí a gente parte para o exame específico, né? Que é uma colheita do material no nariz e na orofaringe, que nós chamamos um PCR-RT, né? Para a gente buscar ali o vírus. Por que nariz e orofaringe? Porque é onde há a maior concentração do COVID-19, na mucosa nasal e na cavidade oral. E muitas vezes os exames laboratoriais básicos, eles estão negativos. E mesmo assim nós dizemos que, através do SWAB, que é o termo que nós damos à colheita do material nasal e da faringe, mesmo o teste negativo, a gente ainda pode estar desenvolvendo a doença, porque às vezes o período de incubação pode variar de um paciente para outro. Tanto que nós dizemos, o teste negativo não exclui a possibilidade de positivar depois.
É muito difícil. Quanto tempo leva? Esses casos é porque a pessoa está com o vírus, mas ele ainda não se apresenta a ponto de ser detectado por um exame? Exatamente. Por isso E que aí, nós... quanto tempo leva para ele surgir? Ou ele pode até nem surgir, o organismo reagir? Poderá até não surgir, né? Mas você pode ser um transmissor. 14 dias é o prazo que a gente dá como prazo ideal, né? Isso é uma boa pergunta também. Então, 14 dias, não positivou, é muito difícil você tá, vamos dizer assim, contaminado, né? Agora, independente disso, do que eu falei no início, você não tem sintoma nenhum, você não tem nada, você está em casa, você está cumprindo a orientação das autoridades de saúde, né? Não se faz nada disso aleatoriamente, se faz isso baseado em teste, em experiência, é uma coisa nova, muita coisa nós estamos aprendendo. Então é preciso você repousar, você não ir à academia, você não ir a bar, você se hidratar muito bem, se alimentar bem, repousar, enfim, é isso. Evitar, outra coisa importantíssima, como um recado à sociedade, né? Evitar a automedicação. Não se, como eu diria assim, não se... O que aconteceu na Itália, né? Exatamente. Não se eu queria abrir um parênteses, as pessoas entenderem que não foi por incompetência médica. Nós estamos correndo contra o tempo para evitar óbitos. Sim, e as decisões têm que ser tomadas de imediato e, lamentavelmente, lá eles acharam que estavam tomando a ação correta. Não tiveram tempo de análise real da coisa e acabou dando errado, né? Isso. Talvez por ser uma coisa nova, não se tinha a experiência adequada, é uma doença que afeta, em princípio, pacientes a partir de 60 anos, se nós não tivermos o cuidado, né, de retardar o pico da pandemia, realmente já estamos numa pandemia, isso está sendo dito pelas autoridades de saúde, você poderá ter um número de pessoas infectadas que vão ter insuficiência respiratória, que necessitam ficar entubadas em UTI. Não há sistema de saúde nenhum no mundo que eu tenha conhecimento que esteja preparado para receber todas essas pessoas. E o que acontece? O respirador tem que ser unitário, ele é um para cada um. Não tem como eu usar o respirador. Nisso. Doutor, eu falei, já tinha feito esse comentário, mas é bom explicar. Esse óbito que eu não tive a resposta, esses óbitos, a gente tem visto pessoas que são internadas no dia 15 e vêm a óbito no dia 17, ou seja, em 2 dias eles apresentam um quadro irreversível, pelo que eu entendo. Eles passam pela ventilação mecânica, obviamente, porque entende-se, eu estou acreditando nisso, que seja o real, e que há um problema respiratório causado pelo vírus. Mas eu tinha comentado, mas uma doença cardíaca, e os cardíacos estão nesse grupo de risco, que tem uma angina, por exemplo, eles têm dificuldades respiratórias, mas é por causa do coração. Não pode acontecer das pessoas estarem fazendo como na Itália, por uma pressa de solucionar um possível óbito, colocando a ventilação mecânica e a pessoa não está sendo oxigenado em função cardíaca? Sim, é bem pertinente a sua colocação, por isso que nós pedimos calma, né? Siga as orientações médicas. E quais são as orientações não médicas, vamos dizer assim? O que é importante? O isolamento social. O isolamento social é um fator importantíssimo, né? E, além de tudo, isso vai impedir o colapso do sistema de saúde. Não é possível atender todo mundo se todo mundo se contaminar. Vai chegar num momento que falta o equipamento. E por que muitas vezes o paciente... Congelou a imagem do Dr. Kleber? Aguardar aqui? Retornar?
Não sei se eu posso ir falando. Oi, não, pode, deu uma congelada só, internet, a gente está sujeito a isso. Então, eu estava falando do colapso, foi aí que foi interrompida a imagem. Ok, mas eu vou então falando em termos de orientações. E nisso aí entra uma coisa que nós chamamos faixa de risco. Qual é a faixa de risco? Numa ordem, vamos dizer assim, crescente. O fator idade, paciente maior de 60 anos, né? Ele é faixa de risco. Paciente que tem o que nós chamamos de comorbidades. O que são essas comorbidades? São doenças de base que nós podemos ter. Quais são as principais? Diabetes, pessoas com problemas já respiratórios graves, asma brônquica, problema de tireoide, pacientes que fazem um controle muito rigoroso de hipertensão, né, dependendo do tipo de medicamento que ele usa. Enfim, são essas as grandes comorbidades. Os imunodeficientes, pessoas que já têm problemas orgânicos. Né? E é importante, além desse grupo de risco ficar mais em alerta, as pessoas saberem autodetectar os sintomas corretamente, porque é aquilo, para não criar correria por histerismo, por desespero, por pânico, as pessoas entenderem que a tosse seca, febre alta, porque senão as pessoas, por qualquer sintoma, não é importante, não é automedicar, é se autoavaliar de que realmente está apresentando um quadro que possivelmente seja a infecção pelo Covid-19. Não é importante isso? A pessoa saber quais sintomas de fato a pessoa tem que começar a se alertar? Foi muito boa também sua colocação nesse sentido, né? Como paciente ou como leigo. É difícil ela se autodefinir, ela, vamos dizer assim, se autodiagnosticar, né? Mas esses sintomas que você mesmo falou, que nós falamos no início, eles são um alerta. Então, não é para pensar em Covid-19 com esses sintomas. Com esses sintomas, você deve procurar o seu profissional da saúde. Todos nós temos, de alguma forma, um acesso ao profissional da saúde, né? Como eu disse também no início, porque o otorrino, o oftalmologista, eles estão muito na linha de frente? Porque o otorrinolaringologista são os principais sintomas. E, geralmente, o paciente tende a procurar o especialista na área de ouvido, nariz e garganta. Então, nós estamos na área de frente, né? E algumas condutas gerais importantíssimas. Por exemplo, higiene das mãos. A melhor higiene para as mãos ainda é a água e sabão numa lavagem bem feita. No entanto, quando você toca superfícies, se você conseguir mostrar aquele quadrinho, a madeira, o vidro, o aço inoxidável... Tem aqui o quadro, se quiser que eu ponha, coloque de novo. Quando você tiver um espaço, você coloca para que as pessoas tenham uma noção. Estou colocando já está o quadro aí. Isso aí. Aí sim, fazer a asepsia das mãos com o álcool gel. Agora, prestem bem atenção. O álcool gel não serve para limpar as superfícies inertes. Madeira, vidro, aço, etc. Para isto é o álcool de limpeza doméstica. De preferência, 70%. Como está muito difícil de encontrar, serve de 46%. E não serve aquela brincadeirinha que fizeram de colocar 2 garrafas, não, né? É o álcool mesmo de limpeza doméstica. Então, ele ser usado sempre que você não conseguir lavar as mãos. Aí sim o álcool gel. Nas nossas mãos o álcool gel, né? Outra coisa muito não importante... tendo a água e sabão, álcool gel, que as pessoas estão usando álcool gel dentro de casa. Tendo torneira com sabonete ali, tudo. Né? Algumas condutas importantes, vejam bem. O uso de máscara, para que não haja um desabastecimento das máscaras de proteção, ela não precisa ser usada, colocar no rosto, para você não se contaminar. Você contamina pelos olhos também. Então, a máscara ela não protege de fora para dentro, ela protege de dentro para fora, no caso da transmissão.
Então, o que acontece? Ela é importantíssima se você estiver com a suspeita do diagnóstico, com o próprio diagnóstico do Covid-19. Seria a responsabilidade de cada um em não infectar outros. Isso, a conscientização, porque as pessoas precisam entender que, diante do quadro que nós estamos vivendo, é um vírus de altíssima capacidade de contaminação, de altíssima virulência e novo para todos nós, né? Eu diria para você, os serviços de saúde, os pronto atendimentos, eles estão fazendo o que é possível e o que é certo. E a gente sempre pede à mídia para que ela divulgue de maneira uníssona as condutas corretas. Eu fiquei sabendo... Mas a mídia está preocupada, doutor Kleber, em dizer resultados de panelaço na janela, ou de filho de presidente falando que a China é ou não culpada. Ainda vem uma outra pessoa pedir desculpas. A China, como eu falei no início, é culpada. Não tem dolo, não estou questionando o dolo. Eu acho que ninguém está questionando isso. Mas a culpabilidade, sim. A mídia tinha que parar com isso e fazer esse papel que o senhor está falando. Eu acho que o Senta-Pua pelo Brasil está aqui até para falar, vamos mudar, gente, esse pensamento. Vamos pensar na saúde da população como um todo. Eu não vou fazer comentário político, porque eu estou me propondo, né, como autorregulista. Não é. Mas eu entendi. Nem foi esse o intuito do convite. Entendi. E eu vou citar um exemplo que me falaram hoje, eu não vi, mas eu achei muito interessante. Se eu não me engano, ontem ou anteontem, todos os jornais na Argentina publicaram a mesma matéria sobre o Covid-19. Isso sim é tranquilizador, né? É apenas esse detalhe que eu queria falar. E tranquilizar as pessoas, se elas seguirem essas orientações. E talvez no momento, a questão mais importante, além da asepsia das mãos, uma outra coisa, procure abrir porta, ligar o carro, com a mão contrária à sua mão dominante. Porque quando você leva na boca, nariz ou olho, você leva a mão dominante, né? Então, é aí que se dá a contaminação. Você não contamina pela pele, você contamina pela mucosa. A mucosa da cavidade oral e da cavidade nasal são as piores. O rosto coça, você coça com a mão dominante. Então, use a outra mão, né? Mas talvez a maior mensagem que eu gostaria de deixar aqui, como médico, né, como profissional da saúde, é que nesse momento o grande segredo é o isolamento social. As pessoas têm que estar em casa, têm que buscar a forma de viver bem, e talvez até isso nos sirva de lição para mudarmos a nossa forma de trabalho, de convívio familiar, quem sabe será o lado positivo de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. É isso mesmo. Eu deixo o meu boa noite, eu agradeço, e se houver nós é que agradecemos, eu falo em nome de todos os integrantes do movimento Senta-Pua pelo Brasil e seguidores, que nós temos são poucos, nós temos quase 5.000 seguidores da página do Facebook, e temos um canal no YouTube que eu depois colocarei esse hangout lá para que as pessoas possam assistir e até viralizar. Aí esse viral é positivo, viralizem o máximo possível para que as pessoas entendam, comecem a se tranquilizar de que há como combater de uma forma mais tranquila e é bastante eficaz. Isso. E sempre que receber um vídeo, faça uma análise prévia, consulte o seu profissional de saúde. Nós estamos à disposição. Não tentem se medicar. Não tentem se automedicar. Não se apavorem também, né? E eu vou tentar lhe mandar um vídeo, eu recebi vários vídeos sobre isso,
Certo. E vou tentar lhe mandar um dos Tem quais... nome, o vídeo, alguma coisa? A gente pode já divulgar aqui. Eu vou defini-lo para você, não é então, meu. É a quem estiver nos do acompanhando, quem estiver assistindo esse... Poderá acompanhar, que eu achei muito interessante. Eu vou colocar na página do Sentapua pelo Brasil esse vídeo que o Dr. Kleber Rebelo está mencionando e sugerindo que se assista. Tá bom. E que as pessoas, vamos dizer assim, rezem, né? Tenham esperança, porque isso vai passar, se Deus quiser, no nosso Brasil. Se Deus quiser. Muito obrigado. Eu acho que a gente vai dar exemplo ao mundo ainda, hein? Eu espero. Tá bom. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer agora, espero que vocês tenham gostado desse hangout, muito bom, com o Dr. Kleber, que gentilmente aceitou o convite do Sentapua pelo Brasil para participar. E deixem os seus comentários, não deixem de seguir a página, compartilhem ao máximo, que é muito importante esse hangout que nós fizemos. E mais tarde vamos assistir o nosso presidente da República, que estará no programa aí do SBT, se não me falha a memória, a partir das 21 horas. E vamos ver o que ele tem a dizer também para nós. Com certeza ele vai abordar sobre o Covid-19. Um abraço a todos e muito obrigado pela participação mais uma vez no Sentapua pelo Brasil, no Conversando com Sentapua pelo Brasil. E se conversar faz bem, bora conversar.